Fala rapaziada, tudo bem? Aqui é o Matheus do canal Lacerda TV e eu tô aqui para mais um vídeo, uma nova série, Diário de um Jovem. E bom, desce a vinheta! E bom, nesse vídeo o que eu quero apresentar para vocês é como eu consigo fazer duas faculdades. Matheus, você faz duas faculdades? Sim, jovem mancebo. Eu faço duas faculdades. E já estou pensando em começar a me inscrever para a terceira, ok? Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Impecável! Como que aconteceu tudo isso? Primeiro eu vou falar as faculdades que eu faço. Eu faço uma de TI e outra de jornalismo. E é óbvio que isso eu faço porque eu não trabalho. Mas eu vou primeiro contar a experiência minha pra vocês e depois eu trago essa reflexão pra vocês terem, beleza? Então assim, como que isso tudo começou? Bom, não era pra eu fazer jornalismo, nem TI. A minha família queria que eu fosse engenheiro, principalmente os meus avós e os meus pais. Eles falavam que eu deveria ser engenheiro porque eu era muito bom em matemática. De certa forma, sim, até aparecer letra. Eu era muito bom mesmo. Só que eu nunca realmente quis ser engenheiro, vocês entendem? E nunca me passou pela cabeça de acordar todo dia de manhã, ter que ir ao trabalho e desenhar vários prédios e fazer várias contas impossíveis. Assim, eu tenho certeza que se eu fizesse isso, a gente teria vários prédios que não estariam mais aqui, serão caídos. E isso é um grande problema. E pontos também. Acho que é pior ainda as pontos. Eu não queria realmente ser engenheiro. Então, Matheus, como que você escolheu o jornalismo? Foi uma surpresa. Eu não sabia que eu queria ser engenheiro, que eu queria ser jornalista. Eu não sabia que eu queria ser jornalista. Eu achava que eu era de exatas, porque eu era bom em contas. Mas eu realmente nunca gostei disso. O que eu gosto é isso daqui, trocar ideia com vocês. É o jornalismo, querendo ou não. Então, eu tive que ir lá no fundo do poço para descobrir. Pô, eu quero ser jornalista. Falei pra minha família que eu ia ser jornalista, pra minha mãe, e é sempre aquela coisa. Nossa, mas você quer ser jornalista mesmo? Não, faz uma faculdade primeiro, depois você faz outra, de jornalismo. Faz primeiro algo que dá dinheiro e depois outra. Só que eu não pensava dessa forma. E minha mãe também sempre disse, Matheus, você tem que ter o seu plano B, você tem que ter o seu plano B. Eu falo, mãe, o meu plano A é o meu plano B. Eu não preciso do plano B. Plano A, jornalismo. Plano B, jornalismo. Plano C, segunda faculdade. A gente foi pro plano C. Só que é algo que eu queria, então eu simplesmente descobri isso e fui querer fazer. Bom, minha mãe queria que eu fosse outra coisa. Meu pai provavelmente queria que eu fosse outra coisa. Meus avós queriam que eu fosse outra coisa, mas é o que eu quis ser. Passado tudo isso, preciso me inscrever na faculdade. E aí aconteceu um problema. Para me inscrever na faculdade, foi simples, é fácil a prova, a redação que eles passam. Só que eu queria fazer jornalismo de manhã. Porque não estava nos planos fazer duas faculdades, eu trabalhava no passado. Eu queria fazer jornalismo de manhã, continuar trabalhando à tarde e perfeito. Eu consegui passar e, se comunicando com quem é da faculdade, eles falam, não temos de manhã. E eu queria fazer jornalismo de manhã. Eu penso que estudar de manhã é sempre melhor que estudar à noite. Então eu queria fazer jornalismo de manhã. Não teve como, e aí eu entrei em desespero. Eu fiquei louco. Pelo amor de Deus, eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer. Porque não tem de manhã e eles não deram nenhuma outra opção e eu tô ferrado. Só que aí chegou minha mãe. Falou, olha, filho, calma. Tem essa prova aqui, dessa outra faculdade, pra você passar, eu pago pra você, você vai lá e faz a avaliação. E eu tinha uns amigos da minha sala que também iam fazer essa prova. Então eu falei, pô, tá bom, não estudei pra prova, não fiz nada, só fui lá fazer. Fiz a prova e tranquilo. Aí a gente tem que esperar até sair o resultado. Esperando até sair o resultado, eu recebo a notificação que tinha a faculdade à noite. Eu entrei em desespero por nada. Só que aí, pô, tranquilo, já, mãe, tem a faculdade à noite, é isso aí, vou fazer faculdade à noite e tal. E é isso. A outra, eu deixei. Falei,
tranquilo, vamos deixar passar. Foi passando o tempo. Chegou perto da minha de jornalismo iniciar, meu amigo me manda mensagem no grupo. Matheus, a gente passou. Eu pensei na hora, mentira, eu entrei, cliquei lá e tinha aprovado. Eu não tinha estudado, eu não tinha me preparado, mas eu tinha conseguido passar. Então eu pensei, é uma oportunidade que eu tô tendo. Oportunidade de fazer 2 faculdades. E vindo essa oportunidade de fazer 2 faculdades, minha mãe disse, olha filho, você para de trabalhar, eu já tinha parado, e faz essas 2 faculdades. Eu falei, tá bom mãe. Eu consegui passar nas 2 faculdades. A de TI, vou contar o início pra vocês. Eu comecei e tal, e o começo foi muito tranquilo, porque as primeiras matérias das faculdades, isso aconteceu nas 2, elas são mais tranquilas. Então, eu entrei e tal, eu já tinha uns amigos na sala, então foi mais simples a adaptação, consegui me adaptar bem tranquilamente. Tinha uns amigos lá, depois a gente ainda juntou mais e agora tá a maior bagunça. Mas, cara, eu aprendo todo dia, eu melhoro todo dia, e lá é muito da hora, mano. Eu gosto muito da faculdade, mano. Eu acho é melhor você estudar de manhã. Eu tenho esse pensamento do que estudar à noite. Geralmente a galera estuda à noite porque os trabalhos só aceitam de manhã, mas eu prefiro muito mais estudar de manhã. Mas diz aí, você pensa da mesma forma que eu? Você prefere estudar à noite ou de manhã? E na outra faculdade, a de jornalismo, foi muito acolhedor também o meu início. Porque, bom, no começo as aulas sempre terminavam mais cedo, nessas primeiras aulas. Então eu não tinha dificuldade para dormir, que hoje em dia é o pecado meu, porque eu não tenho tantas horas de sono na minha noite na semana. No fim de semana é mais tranquilo, mas na semana é um pouco mais complicado. Foi muito acolhedor e eu também fiz amizade muito rápido lá. Então foi tranquilo. Hoje em dia eu consigo fazer as 2 faculdades tranquilamente. Eu não tinha, essa percepção, nem sabia que isso ia acontecer. Porém, hoje em dia eu consigo fazer as 2. Bom, e como eu concilio essas 2 faculdades? Primeiro, se tem lição de uma, faz no outro lugar. Então, se eu tenho lição de jornalismo para entregar, eu faço na de TI. Se eu tenho na de TI, eu faço na de jornalismo. Ou em outras aulas decorrentes. Eu preciso amenizar esse tempo e conseguir conciliar. Os trabalhos, fico na parte de pesquisa, eu ajudo na apresentação, então eu tenho que pegar essas partes que são menos trabalhosas para fazer no meu dia, porque o meu dia é bem atarefado, e ainda conseguir ajudar da minha melhor maneira. Muitas vezes eu faço as lições no ônibus, porque elas são de entrega, elas são no Docs, então eu posso fazer ali, fazer a minha parte da pesquisa e já mandar. Isso facilita muito o meu trabalho, para conseguir conciliar as 2 faculdades. E eu consigo conciliando dessa forma. E eu quero trazer algo para você, que se você é um jovem e você vai ter essa oportunidade de fazer 2 faculdades sem ter que trabalhar, ou até mesmo trabalhando, se você quiser, faça. É muito bom. É uma experiência diferente, é uma experiência legal que você vai aprender, você vai conhecer muita gente nova, diferente, porque, assim, em uma faculdade, o tipo de pessoa é de um jeito, na outra é totalmente diferente. Aí você tem que saber lidar com os 2 tipos de pessoa. É muito bom isso. Você aprende, cresce muito. Então, pra mim, é muito bom fazer essas 2 faculdades. As pessoas até chegam em mim e me zoam. Ah, mas é que o Matheus não trabalha, é que o Matheus... Porque ser youtuber é desempregado, família, então não conta. Porque o Matheus não para nem isso. Bom, e eu falo, essa foi a minha escolha. Eu escolhi fazer as 2 faculdades. Então, não tem como. Só que foi o que eu escolhi fazer. E você também consegue fazer. Se você quiser, você consegue fazer 2 faculdades. Se você quiser, você consegue correr uma maratona. Se você quiser, você consegue ser jogador de futebol. Que era o que todo jovem queria ser, mas não foi. Se você quiser, você pode fazer tudo. Eu tenho isso na minha cabeça. Tenho isso na sua também. E é dessa forma que eu concilio as 2 faculdades. Eu concilio fazendo assim. Muitas vezes meus amigos me ajudam também, em questão de trabalhos. E assim eu consigo organizar o meu tempo, porque eu faço muitas coisas no meu dia, e ainda conciliar as 2 faculdades. Isso aqui é uma experiência muito legal. E se você puder, faça você também. Faça você também. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Falou!